Esse módulo, ele funciona como uma espécie de curadoria sobre a nossa prática clínica. Ao longo da nossa vivência na estética, nós conseguimos perceber o que é que funciona melhor dentro das alternativas que a gente tem nos laboratórios de intradermoterapia. Então, trouxemos aqui algumas sugestões de mesclas que a gente considera que são efetivas nos tratamentos dentro da intradermoterapia. Antes de a gente falar mais especificamente sobre as mesclas, nós temos alguns laboratórios mais conhecidos que oferecem as mesclas de intradermoterapia, que são Biometil, Avicta, Octalab e PHD. Nós fornecemos também dentro do curso o contato desses fornecedores para que seja possível você adquirir essas mesclas e saber um pouco mais sobre o catálogo de cada uma delas. Temos aqui, dentro das sugestões, essa mescla que foi elaborada pela Victa, com a finalidade de tratamento de queda de cabelo. E aí a gente vai ter na composição dessa mescla mais específica para alopecia androgenética. É um tratamento que é feito por via intradérmica, como já comentamos anteriormente, sempre intradérmico, quando a gente vai falar de tratamento capilar. E a composição desse de alopecia androgenética, mais especificamente, é dutasterida, Peel-Food, biotina, que é um componente estrutural da haste do cabelo. Tem aí também associado fatores de crescimento, o cooperpeptídeo e a lidocaína. O tempo de aplicação é de intervalos de uma vez a cada semana. Então, é uma mescla, né, muito completa, né, Gabi, para essa finalidade de alopecia androgenética. Sim, principalmente para pacientes do sexo masculino. A gente ter a dutasterida nesse componente aí, nessa formulação, ela potencializa essa conversão da dihidrotestosterona, melhorando e fortalecendo essa haste do cabelo, fazendo com que tenha esse crescimento mais satisfatório, que realmente tenha um benefício significativo. Então, nós temos aqui outras sugestões de queda de cabelo, para aumento da densidade dos fios, onde a gente já considera aqui também a utilização de PDRN por via intradérmica capilar, com intervalos também de uma vez por semana. Tem ali também biotina, o D-pantenol, que é excelente também para melhora da qualidade do cabelo. E aí a gente tem também outros ativos. Nesse caso aqui, é uma sugestão do laboratório da Victa. E aí, considerando agora a utilização de ativos para outras finalidades, nós temos, por exemplo, ativos para flacidez de pele, com a finalidade de prevenção de flacidez e rejuvenescimento corporal. E aqui a gente consegue ver, inclusive, mais detalhes sobre a aplicação. Via intradérmica, 5 sessões é o que considera-se mais satisfatório, e a composição é DMAI, ácido hialurônico não reticulado, fatores de crescimento em tamanhos de estrutura nano, o que garante uma melhor difusão desse ativo na via em que ele está sendo injetado, além do silício e lidocaína. Então, também uma mescla muito satisfatória para essa finalidade de flacidez, né, Gabi? Com certeza, ela vai melhorar, além de estimular a produção de colágeno, que vai ter, consequentemente, essa melhora do tônus, né? Trabalhando literalmente nessa flacidez, ela também vai ter o DMAI, que vai ter aquele efeito lift facial. Então, é uma mescla bem completa, muito boa da gente estar trabalhando. Exatamente. Temos também ativos para celulite e retenção hídrica, com aplicação subcutânea, também a sugestão de 5 sessões, com composição de benzopirona, cafeína, que é um termogênico, vai melhorar a circulação ali da região de aplicação, pentoxifilina, que Gabi já abordou anteriormente. Então, também uma mescla interessante aí para ser considerada no tratamento de celulite e retenção, né, Gabi? Isso, com certeza. Temos aí como essas sugestões, essas mesclas que são do laboratório PHD. Partindo ainda para as questões de queixas de queda de cabelo, temos também uma outra sugestão de ativos para alopecia masculina. Esse aqui da PHD, enquanto que o outro era da Victa, com uma composição também muito completa, com finasterida, minoxidil, tem peptídeos aí na sua composição, L-carnitina. Então, também uma alternativa de outro laboratório, dessa vez da PHD, sugestão também de 5 sessões e aplicação intradérmica. Esse pode ser utilizado também como um diferencial em comparação com o da Victa, é de utilização em região de barba. Então, para homens que querem um aumento ali do crescimento de pelos nessa região de barba,
é uma alternativa interessante. É uma das queixas também muito recorrente, né, Gabi? Não só Sim, da com queda de certeza. cabelo no É uma laboratório. prática assim clínica que a gente vem sempre enfrentando, tratar não só a alopecia androgenética capilar, né, no couro cabeludo, como também na região de barba. Temos aqui um ativo que é muito utilizado para redução de papada. E aí, esse é um ativo que é da PhD. Eles têm mais de um protocolo de utilização de redução de papada. Esse é a redução de papada 1, com ativos lipolíticos indicados para qualquer tamanho de prega cutânea. Isso também te dá uma possibilidade maior. Uma aplicação subcutânea, com sugestão de 5 sessões também. E na sua composição, a gente vai ter o silício, L-carnitina, L-arginina, aminoácido aí muito presente nessas composições de intradermoterapia, cafeína, colina, teacrina, então muito interessante também. Nesse caso, eu diria que a gente pode utilizar ele associado com um tratamento de papada que eu diria que possa ser um pouco mais efetivo, que é quando tem em sua composição o desoxicolato de sódio. Então ele funcionaria como um complemento nesse tratamento da lipo de papada. Eu diria um potencializador, né, Gabi? Isso, ele é porque ele é um redutor de papada mais leve, mais suave, uma papada um pouco menos densa, Sim, né? Com a exatamente. pregazinha um pouco menor, mais segura e que não provoque um processo inflamatório muito intenso. Então dá pra gente estar utilizando ele em associações, né? E não, quando a gente utiliza a redução de papada muito inflamatória em uma das sessões, a gente alternar com esse redutor de papada um pouco mais suave, mas que também terá grandes benefícios. Temos aqui também mesclas para redução de gordura localizada. Esses aqui têm um grande apelo também da utilização na intradermoterapia, que são os redutores Power. Temos o redutor Power 1 e o 2. O redutor Power 1 para prega maior que 3 centímetros, em região de dorso, abdômen e flancos. E o Power 2 também com essa mesma finalidade, porém com posições diferentes. O Power 1, a aplicação subcutânea, o mesmo vale para o Power 2, ambos também com protocolo sugerido de 5 sessões. E em relação à composição, que a gente vai ter diferenças aí, sendo que a gente já pode visualmente, a gente já pode considerar que o redutor Power 1 tem uma composição mais complexa, diríamos assim. Então, muito efetivos os dois. Em relação a valores, gente, essa é uma informação que a gente está trazendo para vocês no momento da gravação desse curso, mas que isso pode variar de acordo com região, podemos dizer, ou até mesmo o tempo em que o profissional vai ter acesso a essas tabelas. Mas assim, trazendo um pouco dessa composição, Gabi, nós temos aqui o redutor Power 1, desoxicolato de sódio, que é muito efetivo nos tratamentos de gordura localizada, pentoxifilina, cafeína, L-carnitina, silício, enquanto que o redutor 2 tem uma composição mais enxuta, diríamos assim. Tem crisina, desoxicolato de sódio, pentoxifilina, cafeína e L-carnitina. Importante também considerar que às vezes temos algumas variações de concentração e isso vai fazer uma diferença também na resposta desses tratamentos, né, para que a gente consiga conduzir melhor de acordo com a necessidade de cada paciente. Como, por exemplo, a gente considera aqui que o desoxicolato no redutor Power 1, ele vai estar num volume de 5 ml, numa concentração de 25 miligramas, enquanto que o outro num volume de 2 ml. Mas muito interessante, né, Gabi? Sim, mas assim, complementando até essa ação, a gente tem conjunto tripeptídeo 41, que ele já vai potencializar essa ação desgermante do desoxicolato de sódio. Sim. Então, a gente também vai ter um potente redutor de gordura aí em associação. Muito né? bom. O processo inflamatório também vai ser intenso. Então, a gente quer essa inflamação para reduzir essa gordura nesse local. Exatamente. Essa também mais uma mescla da PhD, o laboratório. E aqui a gente tem também alternativas para o tratamento de estrias. Estrias, como a gente falou, ela tem a fase das estrias vermelhas e estrias brancas. Então a gente tem aqui uma sugestão que funciona tanto para estrias vermelhas e brancas e uma outra mais específica para estrias brancas. E aí a gente tem dentro da composição da estria vermelha e branca, tricilinol, lidocaína, ácido alfa-lipoico, fatores de crescimento, condroitina, glucosamina. Esses são alguns dos componentes aí dessa mescla de estrias vermelhas e brancas, enquanto que na de estrias brancas também uma composição parecida, mas de forma mais enxuta também, né, com menos componentes, mas também muito efetivo
para estrias brancas, né, Gabi? Isso. E o que a gente vê em todas essas, um resumo, é justamente ativos que vão estimular a produção de colágeno, melhorar essa qualidade dérmica, antioxidantes. Então, todo esse conjunto que vai melhorar essa qualidade da derme, que é o que a gente precisa para tratar uma estria. Que a estria ali está naquele processo de desidratação, de fibras de colágeno desorganizadas. Então, a gente precisa de organização. Então, esses componentes aí, eles vão fazer esse processo. Essas são mesclas que são fornecidas pelo laboratório Victa. Temos aqui também, ainda no laboratório Victa, uma sugestão de utilização de mescla para gordura localizada. Essa é uma mescla lipossomada também com ácido desoxicólico, que é o desoxicolato de sódio, e também ele vai estar associado com tricilinol, cafeína, pentoxifilina, benzopirona em um volume de 10 ml. A aplicação no volume de 0,1 a 0,2 ml, um espaçamento entre sessões de 1 semana. Então, assim, de modo geral, então dá para perceber que isso está dentro do que a gente vem falando ao longo do curso, os intervalos entre sessões, os planos de aplicação. Então, o que vai diferir às vezes é muito mais a composição dessas mesclas. Aqui temos também uma mescla para celulite, essa da Victa, composta de cafeína, pentoxifilina, benzopirona com rutina, lidocaína e aplicação intradérmica com intervalos de 1 semana. E aí a gente vai ter aqui, esse é vendido um conjunto de mesclas, a caixa com 5 ampolas, sendo que essas 5 ampolas vão ser misturadas ali, né, para a gente ter essa mescla composta e vai ser o necessário para uma aplicação. Temos aqui mais uma sugestão da Victa, dessa vez para definição abdominal. Esse é um protocolo que ele já está mais amarradinho ali, com toda uma sugestão de como é que você vai seguir. Então, dá para seguir esse plano que ele é feito em 3 fases, sendo a fase 1 com um conjunto de mesclas que são aplicadas em via intramuscular, e aí isso é feito na região mais específica de abdômen, com agulha 30G meio, e aí tem a sua composição mais específica, tendo DMAI como um ativo importante, lidocaína, então é uma mescla também mais enxuta, mas também muito efetiva. Quando vamos para a fase 2, metionina, inositol, colina, metilcobalamina e uma série de outros ativos ali também com finalidade de melhora da resposta de definição abdominal. E por fim a gente fecha esse tratamento com a fase 3, uma mescla com cafeína, L-carnitina, L-ornitina, ioimbina, lidocaína, e essa já é uma aplicação feita com volume de 0,1 a 0,2 por ponto na gordura ao redor do umbigo. Então, um protocolo também muito completo, né, Gabi? Que Isso consegue... que nós vemos aí, esse é um protocolo para a gente estar utilizando na alta performance, né? Nós vemos na fase 1 o DMAI sendo utilizado para melhorar esse tônus muscular, né? É uma pele que pode ter uma flacidez aí muscular, a gente pode estar utilizando ele como fase 1, melhorar essa qualidade de pele, esse tônus. E a gente vem na fase 2, estimulando a massa magra na região dos gomos, vai fazer com que a gente reduza essa gordura na região e aprofunde os sulcos. E por fim, nós temos mais uma sugestão de mescla do laboratório Victa, e essa tem uma particularidade muito interessante. É uma mescla que é considerada uma mescla híbrida, que ela pode ser aplicada por via intramuscular ou subcutânea. E aí podemos chamar a atenção aqui para a mescla 1, por exemplo, que ela é composta de metionina, inositol e colina, com aplicação intramuscular ou subcutânea, intervalos de 1 vez por semana, e aí a gente vai ter essa resposta aí quando a gente quiser, ou numa via local, né, por via subcutânea, ou algo mais sistêmico por via intramuscular. Então, essa foi a nossa curadoria de mesclas de intradermoterapia. Nós trouxemos aqui algumas mesclas de laboratórios, conseguimos trazer um pouco dessas composições de cada uma e esperamos que isso seja como um norteador na prática clínica de você que está aí aprendendo um pouco mais sobre a intradermoterapia e para trazer um diferencial na sua prática clínica. É um pouquinho da nossa prática clínica para vocês, que a gente vai estar potencializando isso na nossa prática no próximo módulo.